Bom dia, comunidade da Escola de Educação Básica Hélio Vassum. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Hélios Podcast. Eu sou o professor Cleimar e estou hoje com duas estudantes do primeiro ano matutino. Bom dia, meu nome é Kathleen e eu tenho 15 anos. Bom dia, meu nome é Gabriela e eu tenho 15 anos. No episódio de hoje, discutiremos sobre música. Mas para vocês, meninas, o que é música? Bom, pra mim, que eu sou uma pessoa, que escuta música bastante, canta também, é uma forma de expressar os sentimentos. Pra mim, também, música é isso também. Eu acho que é uma forma de nós aliviar os nossos problemas, de certa forma, se expressar. A ideia desse podcast sobre música, com vocês duas, surgiu numa tarde que nós realizamos um karaokê com o primeiro ano. E descobrimos 2 talentos. No caso, os talentos já estavam descobertos, mas para nós não sabíamos que vocês eram cantoras. Mas como foi o primeiro contato com a música? O meu primeiro contato começou quando eu comecei na aula de violão, com 8 anos. Eu vi que eu tinha facilidade em pegar o violão. Na escola eu não era tão assim boa, mas no violão eu percebi que eu tinha muita facilidade com ele. Mas depois veio a pandemia e eu parei um pouco, porque acabou as aulas, enfim. Depois, no tédio da pandemia, eu comecei de novo a pegar o violão e desde então eu não parei mais. E cada vez estou me aprofundando mais. Bom, meu primeiro contato com a música foi na igreja, eu sempre frequentei. Eu sempre cantei na igreja e canto até hoje. E além disso, meninas, a música está presente na vida de vocês? Em que parte da vida de vocês a música está presente? Além da igreja, além do violão? Eu acho que predomina bastante em minha vida, porque eu faço qualquer coisa com música, Eu vou dormir, eu boto música, eu limpo a casa, eu boto música. E principalmente na igreja também, eu tô com bastante desenvolvimento na música. Pra mim também, eu escuto música assim o dia inteiro, pra limpar a casa, pra sair, pra tomar banho. E isso também alivia, de certa forma, quando a gente tá num dia assim ruim, um dia corrido, e isso alivia, acalma um pouco. A trilha sonora da vida, né? Eu também, quando eu tô triste, eu gosto bastante de ouvir música. Quando eu tô feliz também, sempre. Quais são as influências musicais na vida de vocês? Bom, a minha primeira influência foi a minha mãe, e é até hoje, porque ela canta e toca na igreja, então eu sempre me inspirei bastante nela, e ela é uma inspiração pra mim. A minha inspiração, eu acho que foi o meu avô, porque ele tocava numa banda, e ele sempre me incentivava a tocar violão, a cantar, e eu percebi que eu gostava realmente disso. Quando eu entrei na igreja também, eu percebi que a música, ela influenciava bastante na minha vida, Na minha igreja também o pastor César, ele canta demais, ele toca demais. E eu percebi que eu queria ser como ele, Eu queria me espelhar nele. E eu percebi que eu gostava muito disso. E antes de eu me converter, eu cantava muita música sertaneja, Muita sofrência. E percebi que tudo que eu cantava eu declarava pra mim, E eu percebi, cara, como é que eu vou cantar uma música sertaneja, assim, de traição? Exemplo, E eu vou declarar aquilo pra minha vida, então eu não quero declarar uma traição pra minha vida. Eu me aprofundei mais no gospel e, assim, bastante cantor gospel me inspira hoje. Eu me espelho muito neles, porque eles me influenciam bastante. Você mencionou que cantava muita sofrência, músicas sertanejas, mas além do gospel, vocês cantam algum outro gênero também? Assim, eu tento às vezes cantar em inglês, mas eu eu gosto, mas eu não consigo muito. Mas eu canto, assim, brincando, mas eu canto. Sim. Bom, pra mim é mais o pop, assim, músicas em inglês também eu tento cantar. Eu não consigo muito às vezes, mas eu tento. Tem algum artista ou artista em especiais que vocês têm ouvido mais? Bom, eu gosto de um pouco de tudo, eu sou um pouco eclética, eu diria. Mas eu gosto de ouvir a Esther Alcântara, ela canta umas músicas gospel, assim, na igreja, que eu gosto bastante de ouvir. Antigamente eu gostava um pouco mais do funk, mas ultimamente não é mais minha praia, mas eu escuto um pouco de tudo, digamos. Eu também, eu escuto bastante artistas, mas o que mais tá me chamando a atenção é o Rodolfo Abrantes, que ele era de uma banda, eu não lembro o nome da banda, mas daí agora ele mudou pro gospel também. Ele canta umas músicas muito boas. O que eu gosto do gospel é que são cantores bons. Nós sabemos que tem cantores e tem vocalistas. Sim. E no gospel, são pra muito você... bons. Exato, pra você cantar o gospel, você tem que ser um vocalista. Isso também me chama muita atenção. Que demanda mais da voz, demanda ter uma técnica. Sim.
Como vocês enxergam o cenário musical atual no Brasil? Bom, eu acho que ultimamente a temática de música está se perdendo um pouco. Tá meio vulgar, eu diria, a maioria das músicas. Por isso que eu até parei um pouco de escutar o funk. Eles estão focando muito mais em mulheres, essas coisas, de objeto. A mulher tá virando um objeto nas músicas. Antigamente, pelo menos no sertanejo, a mulher não era um objeto. Não Algo era para ser admirado. Era uma coisa pra ser admirada, não era um objeto que simplesmente descarta do nada. Eu acho que tá se perdendo bastante as músicas, não tão como antigamente. No funk também era uma coisa mais engraçada, mais divertida. Tinha umas que era até um pouco romântica, era bonitinha a música. Agora, Inclusive, no início dos anos 2000, o funk, ele serviu como um movimento muito forte, falando da vida nas favelas. sim. Falando da desigualdade social. Eu não sei o que aconteceu nesse percurso. Vocês têm ideia do que mudou no Acho funk, que- por exemplo? O que ocasionou essa mudança? Os cantores, a época atual também, eu acho que isso reflete bastante nas músicas de hoje em dia. As modas, rock, essas redes sociais. Eles fazem música com tudo. Agora teve aquela moda do Labubu, já fizeram funk, Bob Good, sabe? Uma coisa meio... Morango do Amor. Sim, é. Inclusive tem uma que aglomera tudo. Uhum. Labubu, Bob Sim. Good e o Morango do Amor. Exatamente. E o que eu acho que assim mais tá dominando a música, infelizmente, principalmente no funk, é o palavrão. A maioria das músicas tem palavrão e antigamente a gente não via isso. Essa questão que você mencionou sobre as modinhas atuais, né? Sim. Labubu, Morango do Amor, traz também uma superficialidade. Porque a música, ela tem que significar algo. Ela tem um significado. Exato. Mas ultimamente é só pra... Eles fazem mais pra hypar, pra ser um negócio mais, sabe? Eu acho que é mais, como eu posso dizer, modinha, né? Para um consumo é, rápido. Sim. É, Pelo menos pra mim não é algo que, nossa, eu vou escutar essa música. É algo que eu gosto muito. Eu acho Eu vejo alguns artistas que eu ouço bastante música internacional. Como professor de inglês não tem como Sim. distanciar das É. músicas internacionais. Principalmente os cantores pop. Eles têm Sim. alguns álbuns mais antigos que você ouve e você vê que tem uma história, do começo ao fim. O álbum começa contando uma história e uma conclusão. Mas aqueles álbuns mais genéricos, que o público consome mais, né? Inclusive, tem aquela tendência também das músicas mais curtas para que caiba em um vídeo do TikTok. exatamente. Nessa questão das músicas internacionais, eu gosto de ver algumas músicas Michael Jackson. Eu acho ele muito, sabe? Músicas muito legais. E não tem essa coisa de TikTok, redes sociais. Antigamente era muito melhor. Parece que depois que o TikTok passou a ser uma forte influência na música, os cantores tentaram se Sim. adequar, mas se perderam um Daí pouco. eles colocam até famosos no meio das músicas. uma artista que as músicas dela era muito boa, eu acho que foi a Ana Castela, né? Ela se perdeu bastante, assim, no andar, né? Eu acho que ela, não sei o que ela quis fazer, mas as músicas dela não são como antes. É verdade. No começo era bem diferente até. Uhum. E vocês pretendem seguir carreira na área da música? Eu tinha um sonho de seguir, né? Eu sempre quis, desde pequena, fazer faculdade de música, mas acaba que aqui não tem, né? Eu acho que a mais próxima é ali em Chapecó, eu acho, Floripa, por ali. E eu sempre, como, né, eu falei antes que eu sempre ganhava apoio de se empenhar na música, mas do mesmo jeito que eu ganhava apoio, eu não ganhava, né? Uhum. Quando eu falava sobre faculdade, enfim. Eu sempre tive os professores ali de violão, eu perguntava pra eles se valia a pena, né? Porque eles vivem de música, né? Sim. E eu achava muito legal isso, porque daí eles davam aula numa cidade, em outra cidade, e assim eles viviam, né? E eu achava interessante, mas vamos ver, né? O que vai acontecer. Bom, pra mim, eu sempre tive interesse desde pequenininha. Falavam até que eu podia seguir carreira, né? Mas ao mesmo tempo que eu tinha apoio, mas eu também não tinha. Mas da minha família. Mas se eu tivesse mais oportunidades, porque aqui é meio difícil essa questão de oportunidades. E eu sempre já falei isso pros meus pais, que talvez fosse um lugar maior, mais oportunidades, mas se eu tivesse, talvez eu iria sim. O fato de vivermos em uma cidade pequena fica um pouquinho mais complicado. Sim. Mas o que eu digo pra vocês, como professor de vocês, é que se vocês têm um sonho, vão atrás desse sonho. Pensando um pouquinho em apresentações para públicos pequeno, público grande, vocês têm alguma dificuldade? Como é se apresentar para um público? Como é cantar, tocar violão? Bom, eu sozinha, tocando com o público, eu fico muito envergonhada. Mas quando nas apresentações ali
que nós fizemos já algumas aberturas, tocamos na escola, com os meus... A Isa, assim, exemplo, ela sempre foi na aula de violão comigo, né? A gente sempre tocava junto, então eu me sentia mais solta, né? Sim. Mas ainda eu tenho muita vergonha, assim, sabe? Mas isso vai passar, é só praticar, né? Pra mim, a questão de se apresentar não é tão difícil em questão de cantar, porque eu sempre cantei na igreja e eu gosto, uma coisa assim que eu acho interessante e eu não tenho tanta vergonha. Que o começar desde criança você se habitua, Sim. né? Você se acostuma. E tem aquele público na igreja, às vezes eu já cantei sozinha também, mas foram poucas vezes, então não é tão difícil. Que tem aquela fase crucial, né? Quando a gente tá se desenvolvendo, que se você se acostuma com alguma coisa, na fase adulta vai ser tranquilo. Mas Sim. tudo dá pra se acostumar. Sim. Tem aquela questão, né, do medo de errar, que nós conversamos em outro momento. O público, a não ser que seja alguém que tenha conhecimento de técnica, por exemplo, né, a não ser que você erre a letra, mas mesmo assim, né, olha os cantores famosos. Você vê vídeos diariamente errando a letra, esquecendo a letra. Sim. Nessa questão de errar, eu já fiquei um pouco nervosa porque eu cantei sozinha em ensaios na igreja que tinha músicos. E saber que tem uma pessoa mais experiente, digamos, ouvindo você cantar é um pouco, sabe, te deixa um pouco envergonhado. Tem uma pressão. Sim, aquele medo de errar. E também quando a sua mãe tem um cargo assim na igreja, digamos. E pra cantar, o nervosismo ele atrapalha bastante na questão de técnica vocal? Como que é pra vocês? Eu acho que pra mim não, assim, quando eu me solto, mas depende, assim, eu não fui de cantar assim em público ainda, mas eu acho que não ia interferir muito. Pra mim, eu também me solto bastante, eu não foco muito assim no ambiente, eu só canto. Então, Ai, que bom. E vocês se lembram da primeira apresentação ao vivo? Sim, no violão, quando a gente ia se apresentar, era uma tensão grande, né? A gente ficava nervoso, a gente olhava pro público e o público tava olhando pra gente, mas foi tranquilo. Primeira vez me apresentando foi quando eu cantei na frente de mais de 100 pessoas na igreja. Eu fiquei bem nervosa, tanto é que a voz até tremeu um pouco, não queria sair, parece. Mas foi bem legal, ajudou bastante essa experiência. Vocês têm uma mensagem final, um recado para quem tem interesse em começar a cantar? Bom, eu só diria pra pessoa não ter medo e buscar a não sentir tanta vergonha, tentar se aprimorar mais nessa parte. Não que eu seja alguém muito experiente pra falar, mas pelo menos é o que eu tento fazer. Chegamos ao final de mais um episódio do Helios Podcast. Primeiramente, eu agradeço a presença de vocês, agradeço também ao professor que cedeu suas aulas para que fosse possível gravar esse episódio. Mas será que vocês poderiam gravar uma palhinha para nós? Tá bom. Vamos lá, então. Eu vejo tua cara e teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Ficar na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo morto claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Eu vejo tua cara, o teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Ficar na minha sombra, eu posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo morto ou claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir,
tu sentiu o que eu senti. Me diga agora, por favor, que eu vou correndo te abraçar. Te quero tanto, é quase dor. É com você que eu quero estar. Se for por mim, vai ser assim. É só você querer. Pra gente enfim se amar. Pra gente enfim se amar. Pra gente enfim se amar. Pra gente enfim se amar.